Um Brasil envergonhado sob da rejeição na Câmara dos Deputados do pacote anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal. Foi um tiro nas costas da decência com a participação de 5 deputados federais sergipanos. 5. Deram um golpe na luta por um país melhor. Adelson Barreto, João Daniel, Fábio Mitidieri, Fábio Reis e pastor Johnny Marcos votaram na calada da noite de um momento de luto nacional para amarrar os procuradores da República, os promotores de justiça e os juízes de todas as instâncias para manter a impunidade como cúmplice dos corruptos. Sergipe não aceita esses votos. Eles não representam os anseios dignos e necessários para o enfrentamento dos males que, como a corrupção, castigam duramente o país. Aqui comigo a Procuradora da República, Eunice Dantas, um ícone da luta contra a corrupção em Sergipe. Boa noite, doutora. Boa noite, Gilvan. Obrigado pela sua presença aqui. Doutora Eunice, eu começo essa entrevista perguntando para a senhora como a senhora recebeu o resultado dessa votação realizada na Câmara dos Deputados. Nós nos sentimos decepcionados, o Ministério Público como um todo. Esse projeto era um projeto de iniciativa popular de mais de quase 2,5 milhões de eleitores e ele foi totalmente desrespeitado. Os deputados eles não aceitaram a vontade popular, pelo contrário, eles ali naquela noite, eles foram cada um preocupado em salvar o seu pescoço. Foi a noite do salve-se quem puder. Foi um total desrespeito à população, inclusive a população que naquela noite estava chorando os mortos da tragédia. Nem esse luto eles respeitaram. Eles justamente aproveitaram esse momento de luto, de tristeza, que as pessoas estavam focadas naquela tragédia e resolveram acabar. O pacote de corrupção acabou, não existe mais. Coisa triste, né? Muito triste. As medidas que ficaram foram muito poucas e essa questão que eles colocaram da lei do abuso de autoridade, ela vai prejudicar em muitas investigações. Agora, doutora Eunice, como resolver? Será que a esperança está no Senado? A esperança agora está no Senado, sim. Eu acho que a população tem um papel importante, ela tem que cobrar dos seus senadores agora uma responsabilidade. E o Senado ontem ele já deu uma demonstração que ele está com mais compromisso, tanto que rejeitou, ainda tiveram ontem. O presidente do Senado ainda brotou ontem num projeto de urgência, né, tentando que passasse logo o pacote, mas foi rejeitado e a gente espera agora que o Senado cumpra o seu papel e atenda os anseios da sociedade, mas a sociedade tem que estar vigilante. Domingo vai ter manifestação e essa manifestação é apartidária, ela é justamente para mostrar a indignação da população com o que foi feito na Câmara. A senhora, doutora Eunice, acha que pode contar com os votos, com o apoio dos senadores Valadares, Maria do Carmo, Eduardo Amorim? A gente espera que sim, né? Que a população cobre deles e que eles apoiem, porque o papel dos nossos parlamentares, deputados federais, foi realmente triste, porque foram 5 votos a favor da corrupção e 3 abstenções. Os outros não votaram a favor das 10 medidas, eles não votaram. Certo. Então, no momento até que precisava desses votos contra, eles não estiveram presentes, não sabe por que não estavam presentes. Então, foi uma decepção. O parlamento sergipano, pelo menos na Câmara dos Deputados, foi uma decepção. A senhora viu a lista de deputados aí que eu li há poucos instantes, né? E é importante que esses parlamentares eles estejam atentos. Um caso aqui que aconteceu nas eleições agora para vereadores, aqueles vereadores envolvidos na Operação Indenizar-se, quase nenhum se elegeu. Então, a população está atenta. E ele se lembra que daqui a 2 anos tem novas eleições e as pessoas pensem na hora de votar como cada parlamentar votou agora. Eles não votaram pensando no interesse da população, no bem-estar, em entregar um país melhor para a população. Eles pensaram, cada um, em se salvar. Agora, doutora Eunice, não revertendo esse quadro no Senado, qual será o resultado prático para o desfecho judicial de casos como, por exemplo, a Lava Jato, verba de subvenção aqui de Sergipe e também a indenizar-se aqui em Aracaju? Exatamente. Olha, se esse projeto de lei já estivesse valendo, o que aconteceria, vamos supor, no caso das subvenções? Algumas ações que nós entramos, inclusive em relação, vamos supor, o deputado José Franco, as 2 conselheiras, que como eles não foram candidatos, o TRE aqui entendeu que não caberia a cassação, a gente já podia responder, pelo esse projeto de lei, a gente já podia responder para as autoridades.
a Lava Jato, eventualmente, recentemente houve notícia que 3 réus que o Sérgio Moro condenou foram absolvidos, ele poderia responder também, já, como um crime, como se ele fosse um criminoso, ou seja, inverteram a situação. Eles querem tornar criminosos os magistrados e membros do Ministério Público. E o que acontece? E estão enganando a população com aquela ideia como se a gente não recebesse punição. Nós recebemos punição, sim. Agora, o índice de corrupção dentro da magistratura, do Ministério Público, é pequeno. Por isso que as punições, proporcionalmente, são pequenas. Agora, a gente não vai ver como a gente vê hoje no Congresso Nacional. A Câmara de Deputados, mais da metade dos seus parlamentares respondem processos. Eles não têm órgão de controle externo como nós temos. Nós temos um órgão de controle externo, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional da Justiça, além das nossas corregedorias. E esses 2 órgãos de controle externo, eles não são feitos só de membros do Ministério Público ou da magistratura. Ao contrário, eles são feitos por representantes da sociedade, representantes do Senado, da Câmara, da sociedade civil, e existe esse controle. E os crimes que se aplicam aos deputados aplicariam também aos membros do Ministério Público e magistratura. Mas eles criaram tipos penais que a gente chama abertos. A lei do abuso de autoridade é um absurdo por conta disso. É assim, agir com decoro, faltar com decoro, com a honra, ser desidioso numa ação. O que é ser desidioso? Então, são tempos penais bastante abertos. Tratar, desrespeitar as prerrogativas de um advogado. Quais são essas prerrogativas? Os tipos penais, geralmente, eles são mais fechados, eles estão deixados assim. Agora, eu vou dizer, da minha parte, eu não vou me intimidar com isso. Lógico que a gente sabe que é uma questão muito mais complexa, até o que pode acontecer se esse projeto passar. Eu entro com ação, ela é julgada improcedente, daqui a pouco eu estou sendo responsabilizada. Em vez de eu estar investigando um caso novo, eu vou estar ali me defendendo. Não é questão nem de intimidação. É que vai chegar uma hora que a gente vai perder a nossa força de trabalho se defendendo e não investigando aqueles que, de fato, estão causando um mal à sociedade, que não estão preocupados com a população, que estão desviando o dinheiro que deveria estar sendo bem aplicado. Tá bom, doutora Eunice, que a senhora continue com esse trabalho sensacional. Como eu disse no começo, a senhora é um ícone. Eu que agradeço, Gilvan. E a gente faz o nosso trabalho realmente com dedicação, sem perseguições. A gente pega os fatos que estão ali, analisam. Há uma irregularidade, há um crime, há uma improbidade administrativa, a gente toma as medidas. Mas não há perseguição a ninguém. O Ministério Público não age dessa forma. Tá bom, doutora Eunice. Eu que agradeço. Muito obrigado pela boa sua noite. presença aqui, pela entrevista, viu? Obrigada.